Boa noite para você de casa. O NTV News chegando. Final de semana violento em Patos de Minas. Por ciúmes, homem tenta matar companheiro da ex-mulher. Rapaz de 22 anos é alvejado com 5 disparos de arma de fogo na porta de casa, no bairro Cristo Redentor. Suspeito de esfaquear e matar companheira de 53 anos na zona rural de Patos de Minas se entrega à polícia. Motorista que provocou acidente com 3 veículos chama carro por aplicativo para fugir do local. Operação Romaria nas rodovias da região. Fiscalizações serão reforçadas para garantir segurança de romeiros. Mais de 3.700 pessoas aguardam por transplante de córnea em Minas Gerais. Essa é a maior fila registrada no estado. Você vai ver que a Copasa anunciou nova obra e intermitência no abastecimento de água em Patos de Minas. E yoga para impedir ou atrasar o uso de óculos gera controvérsia entre especialistas. Veja mais no NTV News desta segunda-feira, 29 de julho. Os efeitos da seca prolongada na produção de leite. Custos dispararam e desanimam o produtor. Atleta de Patos de Minas conquista tricampeonato mineiro de ciclismo. Estas e outras notícias agora no NTV News. Duas tentativas de homicídio foram registradas neste domingo em Patos de Minas. A polícia segue nas buscas para prender os suspeitos. Em uma das ocorrências de tentativa de homicídio neste domingo em Patos de Minas, um jovem de 22 anos foi baleado na porta de casa na rua Ceará, no bairro Cristo Redentor. O rapaz foi surpreendido por 2 homens que estavam em uma motocicleta. Ele cumpria prisão domiciliar e era monitorado pela polícia, pois estava sendo ameaçado. Em primeiro momento, foi identificado que essa vítima possui histórico criminal, inclusive estava com monitoração eletrônica, de prisão domiciliar. Nesse caminho foi tentado ali ainda, considerando que a vítima estava consciente, informações a respeito dos autores, para a Polícia Militar iniciar aí a perseguição. Era uma vítima que estava sendo acompanhada, inclusive, pela Patrulha de Prevenção de Homicídios da Polícia Militar, em razão de algumas ameaças, inclusive, e nessa data foi alvejado aí, por 5 disparos de arma de fogo. Em princípio, as informações são 2 autores em uma motocicleta, que inclusive fizeram contato com a vítima instantes antes, chegaram a deslocar com essa motocicleta, retornaram e efetuaram aí vários disparos contra essa vítima. Nós temos a possível identificação de um desses autores, de um desses suspeitos, Essa vítima, como eu disse, estava sendo acompanhada já pela Patrulha de Prevenção de Homicídios em razão do envolvimento aí, com drogas, algumas dívidas com drogas, então havia já uma ameaça pretérita que estava sendo feito esse acompanhamento por parte da Polícia Militar. Agora os esforços são para localizar esse suspeito e tentar identificar o segundo autor aí que estava nessa motocicleta. O rapaz passou por cirurgia e o estado de saúde é estável. Na outra tentativa de homicídio, um homem agrediu o companheiro da ex-mulher próximo ao mercado municipal por ciúmes. Esse ex-marido não aceita esse término desse relacionamento. Visualizou essa mulher com essa outra pessoa no ponto de ônibus, são todos colegas de trabalho, e desceu desse veículo e desferiu alguns golpes de faca na cabeça dessa vítima, por entender que a sua ex-mulher estava se relacionando com essa pessoa. Além disso, ele tentou também desferir algumas facadas na sua ex-companheira, não obtendo sucesso. Essa faca caiu no chão e um terceiro que estava lá se apoderou dessa faca e esse indivíduo evadiu no seu veículo. A Polícia Militar segue aí no rastreamento, então nós temos a identificação desse autor, o contexto pelo qual ele tentou praticar esse homicídio e segue os rastreamentos aí em busca da sua localização. O motorista que provocou um acidente envolvendo outros 3 veículos na noite de ontem na Rua Major Gotti fugiu. Ele chamou um carro de aplicativo para deixar o local. Testemunhas informaram que o motorista do HRV seguia pela Rua Major Gotti, sentido a Praça Champagnat, quando bateu em uma estrada estacionada e, em seguida, em uma Amarok, que estava em movimento. O HRV
parou tombado e o motorista conseguiu sair do veículo e teria fugido em um carro de aplicativo. Com o impacto da batida na estrada, ela foi lançada e atingiu um Corolla, que estava estacionado. Segundo a polícia, o HRV permaneceu ligado após o tombamento e com muita fumaça. O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu desligar o veículo e desconectar a bateria para evitar um incêndio. Chegando ao local, não foi verificado o incêndio. O carro estava funcionado, lateralizado na via, e devido ao seu funcionamento ele estava soltando fumaça. Os outros veículos que foram atingidos por ele estavam estacionados, sofreram apenas danos, não houve vítima e o motorista desse veículo não foi localizado, evadiu-se do local. Ainda durante a ocorrência, a polícia verificou que o veículo HRV havia se envolvido em um acidente recentemente e foi até o endereço mencionado pelo condutor à época, na tentativa de localizar o motorista, mas o endereço é de um comércio que estava fechado. Todos os carros foram danificados. O HRV foi removido pelo guincho credenciado do Detran. Pois é, outro acidente foi registrado no domingo no cruzamento das ruas Tamoios com a Caetés, em Patos de Minas. Uma casa foi danificada. O condutor da Hilux, um homem de 47 anos, seguia pela Tamoios, quando avançou a parada obrigatória e foi atingido pelo carro Gol, que era conduzido por um homem de 23 anos. Com o impacto, o motorista da caminhonete perdeu o controle da direção, subiu a calçada, quebrou o muro de uma casa e parou em uma varanda. O dono da casa informou que levantou assustado com o barulho e percebeu que o motorista da caminhonete apresentava sintomas de embriaguez. A PM foi acionada e o condutor da Hilux se recusou a soprar o bafômetro. Ele foi preso. O condutor do Gol fez o bafômetro e o resultado foi 0. A seguir aqui no NTV News, a gente fala das operações Romaria nas rodovias da região. Fiscalizações serão reforçadas para garantir a segurança dos romeiros. 15 de agosto é celebrado o dia de Nossa Senhora da Abadia. Ao longo das próximas semanas, muitos fiéis saem em romaria, em devoção à santa para os santuários da região. Para garantir a segurança dos romeiros e também dos motoristas, já que aumenta o fluxo de veículos nas rodovias, a Polícia Militar Rodoviária vai reforçar a fiscalização nas estradas. O repórter Luiz César tem os detalhes. A Polícia Militar Rodoviária já começou a operação Romaria, né? Nesse momento aí importante, onde muitos fiéis aí procuram fazer as suas caminhadas, suas peregrinações também. E aí, claro, contando com o apoio da Polícia Militar Rodoviária. A gente está aqui com o Tenente Maxson, que tem mais detalhes sobre esse trabalho que vem sendo desenvolvido. Tenente, como é que tem sido o trabalho aí desenvolvido, que já teve início, né? E como é que fica para frente, como é que vai ser o trabalho da Polícia Militar Rodoviária? A Polícia Militar Rodoviária, todo ano, é comum a gente já iniciar o trabalho referente à questão da romaria em meados de julho. Haja vista que em alguns locais os romeiros já começam ali a partir do dia 15, dia 20 de julho a fazer as suas romarias, né? É o caso aqui na nossa região para André-Xé, Abadia dos Dourados, ao município de Romaria. Então a Polícia Militar já vem desenvolvendo esse trabalho visando dar mais segurança para os usuários das rodovias estaduais e federais delegadas sob a responsabilidade do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária. E sobre essas rodovias, né? Quais são as principais rodovias que são deflagradas essas ações e o efetivo da Polícia Militar Rodoviária? As principais aqui sob a responsabilidade da 7ª CIA, com sede aqui em Patos, é a MG 190, ali próximo a Monte Carmelo, Abadia dos Dourados, e a LMG 462, ali próximo a Patrocínio. Obviamente que a gente tem também aqui a 762, que é aqui que vai para André-Xé, uma estrada não pavimentada, que tem as suas características, né? Ali tem um trânsito bastante de carro de boi, pessoas a cavalo, pessoas a pé. Então o nosso trabalho ele é voltado em situações diferentes de cada localidade. Os motoristas ficaram atentos que vai haver também algumas restrições nessas vias principais aí da Polícia Militar Rodoviária. Sim, o DR já emitiu, né, uma portaria referente a essas restrições na rodovia. Começa no próximo sábado, dia 2, nós já teremos algumas restrições nas rodovias a partir das 16 horas para veículos específicos. Então é interessante que o condutor de veículo
sobretudo veículos de carga, né, veículos de grande porte, se conscientizem, verifiquem essa portaria para que não seja surpreendido ao deslocar por lá, ser abordado pela polícia rodoviária, pelo órgão fiscalizador e ter o dissabor de uma infração de trânsito e ter que aguardar até o outro dia, no horário que poder circular. Pois é, a Polícia Rodoviária Federal também fará operação especial nas rodovias a partir da próxima quinta-feira. Para dar todos os detalhes, eu vou conversar com o inspetor Terceiro, que está aqui conosco nessa noite no NTV News. Terceiro, boa noite, tudo bem? Boa noite, Odair. Boa noite a todos que nos assistem. O Terceiro, aí a gente mostrou agora o pessoal da Polícia Militar que vai fazer essa fiscalização, mas são trechos diferentes. Na BR-365 é responsabilidade da PRF, é isso, né? Isso, exatamente, perfeitamente, Odair. Lembrando que nós estamos aí com a nossa operação também, começa no dia 1º, a partir do primeiro minuto, né, uma quinta-feira, e vai até o último minuto do dia 15, que é o dia efetivo aí das festividades lá, né, da comemoração. E será uma operação conjunta da PRF, da Delegacia de Patos de Minas com a Delegacia de Uberlândia, e nós conseguimos também contar com o apoio das nossas delegacias vizinhas aqui, de Paracatu e Montes Claros, vão reforçar o policiamento, e o superintendente viu que houve um aumento muito grande, né, nos últimos anos, certamente porque o pessoal ficou represado em razão da pandemia aí, então nós teremos também um apoio de alguns colegas de Goiás e de São Paulo, superintendências que nos cederam efetivo aí para a gente poder fazer um trabalho aí de excelência como temos feito. Até porque, além da presença do romeiro na rodovia e do fluxo, que já é muito grande, tem também aquela presença daquele pessoal que faz o apoio, né? Então, ou seja, esse fluxo vai aumentar. Isso, perfeitamente. Esperamos aí um aumento de fluxo justamente, né? E a gente tem esse cuidado, que a romaria, a gente entende, as pessoas estão lá numa atividade de fé, mas a rodovia, o fluxo normal dela são os carros, os caminhões. Então, quando a gente faz uma alteração na rodovia, na própria dinâmica dela, colocando os pedestres, né? E além disso, pelo período que são 2 semanas de caminhadas aí, há que se tomar um cuidado especial. E dentro desse cuidado especial, a gente lembra que a operação acaba no dia 15 porque a gente tem essa necessidade do controle para fins administrativos. Mas as delegacias envolvidas ainda vão dar uma sobrevida na operação, que é a sexta, o sábado e o domingo, porque eventualmente aquelas pessoas que queiram aí prolongar o feriado ou que estejam dispostas ainda a dar uma chegadinha lá em Romaria nos últimos dias, ainda vão poder, e nós ainda não vamos nos descuidar da região de Varjão de Minas, que a gente sabe que tem um pessoal ali que faz a trilha da fé ali, vai para André Quissé, né? Isso também não pode ser esquecido. Quais são os trechos, então, que a gente pode destacar onde os romeiros devem redobrar a atenção, Terceiro? Todo o trecho, né? A gente precisa, né, tomar o cuidado. Mas já que você chamou a atenção para um trecho, a gente gostaria de lembrar aí que nós temos hoje uma concessão na BR-365, que embora ainda seja toda ela uma rodovia federal, em razão de negociações com o governo de Minas, foi concedida uma parte dela para que fosse concedida, tornasse atrativo, né, o lote da concessão lá de rodovias para Minas Gerais, de forma que as empresas que tomassem conta aí da estrada tivessem uma arrecadação maior. E o nosso trecho concedido vai justamente de Patrocínio até Uberlândia. E nesse trecho, quem está regulamentando não é mais o DENIT, mas sim o DER, que aí ele é responsável pela conservação. E, como foi dito aí, nós temos aqueles horários de restrição para os veículos longos que devem ser obedecidos pelos veículos. Então, a partir do momento que eles entrarem no quilômetro 470 da BR-365, ou seja, entre Patrocínio e Uberlândia haverá restrição para os veículos longos, que é normalmente naqueles dias, na sexta e no sábado, das 22 horas até a 0 hora do outro dia, nos domingos, da 0 hora até as 8 da manhã, dia 2 e 3 é sexta e sábado, né? Dia 4 é o domingo, no outro final de semana repete a mesma lógica, e na quinta-feira já, que é o último dia de romaria, a restrição é das 8 horas da manhã até as 22 horas, certo? É o dia excepcional aí. Mas lembrando, é no trecho de Patrocínio a Uberlândia. Vocês divulgaram e estão divulgando, como em outros anos, orientações para os romeiros, que são alguns cuidados que eles devem tomar e que pode evitar tragédia, né? Pode evitar um incidente grave que pode chegar a óbito. A gente teve, inclusive, há uns anos, ciclistas que faleceram devido a um acidente de trânsito justamente nesse trecho da Romaria. Quais são essas principais orientações que devem ser seguidas por eles, Terceiro? Isso, perfeitamente. Como você muito bem lembrou, aquele acidente com o ciclista foi uma fatalidade. Apurou-se, inclusive, que o motorista que estava envolvido no acidente lá já havia se envolvido em acidentes anteriores, né? Uma situação muito, muito trágica, né? E que nos marcou aí. Tivemos alguns atropelamentos também em anos anteriores, mas, e com isso, né, relembrando essas tragédias, a gente gostaria de chamar a atenção dos romeiros, primeiro para que ele tenha consciência de que ele é o principal responsável pela própria segurança. A
rodovia não para. A gente faz um apelo, inclusive, para os motoristas da nossa região, mas a gente tem que lembrar a importância da BR-365, que liga não só Uberlândia ao norte do estado, né, como também São Paulo, a região sul do país, até o Nordeste. Então nós temos aí na nossa rodovia todo tipo de trânsito, interligação de indústrias, a gente vê cegonhas com carros subindo para o Nordeste, escoamento de grãos, todo esse tipo de coisa. Então o Romero tem que lembrar que a gente faz um apelo para o motorista da região, mas não alcança todos, e nem todo motorista está ligado também, que vê um grupo de pessoas andando, depois vê outro grupo que está tendo Romero na pista. Infelizmente nós temos aí alguns motoristas que não se atinam muito, né? Então, atento a essa situação, né? Que é uma especificidade, mas a gente tem que estar atento a ela. Vamos pedir para o Romero estar atento na hora de sair de casa, se ele está em condições físicas e psicológicas para pegar a rodovia mesmo, saber que ele vai fazer aí um trajeto de 10 a 15 dias. Então, para tanto, tomar cuidado com a roupa, dar preferência para roupas claras que garantam a visibilidade, um calçado confortável que vai garantir que ele passe todo o trecho aí, né, com tranquilidade, transitar no acostamento, em fila indiana, no sentido contrário ao trânsito, e no sentido contrário, sempre atento aos veículos que vêm em sentido contrário, porque no caso de uma alteração lá, o Romero pode correr para o meio do mato aí, se desviar de algum imprevisto, né? E lembrar de estar sempre hidratado. Quem for andar à noite, lembrar de colocar os coletes reflectivos e objetos de iluminação. Um cuidado especial no objeto de iluminação é quem está com lanterna, né, ou mesmo algum objeto que emita uma luz, aí, um facho de luz um pouco maior, nunca direcionar para o motorista que está vindo em sentido contrário. Senão ofusca o motorista não está vendo nada, aumenta o risco de um acidente. E um pedido especial aí para o pessoal dos carros de apoio que não parem no acostamento, até porque o CTB, né, Daí, já nos lembra aí que o acostamento é só para o caso de urgência e emergência, então o carro de apoio deve procurar uma entrada de fazenda, um posto de gasolina, e ali os romeiros vão parar, se for o caso, para descansar, lembrando de afastar o máximo possível do bordo da pista, evitar aglomeração ali, evitar se expor a risco e evitar tirar a atenção dos outros motoristas para que a gente não tenha acidentes. Até porque nós temos, como a gente disse no início, um fluxo maior de pessoas e veículos neste período, terceiro. Mas para a gente finalizar, além dessas recomendações, você citou aí o período noturno, o ideal seria não transitar no período noturno, porque aí você tem uma dificuldade de visibilidade, você tem uma dificuldade, embora a gente tenha durante a noite, uma percepção minha, um fluxo menor de veículos na rodovia, né? Pois nós temos isso. De dia você tem aquela preocupação, sim. De dia você tem uma maior visibilidade por parte do Romero, claro. Mas você tem um fluxo maior de veículos e você tem também a questão da temperatura, do sol. À noite a pessoa vai encontrar um clima mais ameno para andar, né? E desde que ela esteja com um colete refletivo, com roupas claras, atento ao trânsito de veículos, vai pegar um fluxo menor de veículos e possivelmente a caminhada rende um pouco mais. Então, assim, nas duas situações, seja de dia, seja de noite, o Romero tem que estar consciente de que tem que estar sempre atento, sabe? Nós não vamos falar aqui que existe um melhor horário para caminhar nem nada, porque os dois horários têm os prós que beneficiam, mas tem os contras também, que é a dificuldade, né? À noite, por exemplo, a visibilidade fica mais restrita, por óbvio. Então, cabe ao Romero aí, na hora que pegar a estrada aí, estar atento ao fluxo, lembrando sempre, né, que a rodovia o lugar ali, normalmente são caminhões, são ônibus, é um pessoal que está, inclusive, trabalhando, né, o transportador de carga. Então a gente tem que ter essa sensibilidade também. E mais ficar atento aí, e isso não vai impedir de você de fazer uma caminhada aí com toda a segurança possível. Vai chegar no destino lá com toda a segurança. Dicas que valem também para quem vai de bicicleta, né? Porque muita gente faz esse percurso pedalando. Pedalando, muito bem lembrado. E, inclusive, a bicicleta tem dispositivos eletrônicos de iluminação, né? E segue as regras aí. O ciclista deve aí tem uma outra questão aí que normalmente nos pergunta, que o ciclista normalmente deve seguir a mesma direção do fluxo. Deve, desde que tenha acostamento, desde que seja visível, né? Se for necessário ir para a contramão, transitar no acostamento do sentido contrário ao trânsito, vá transitar também, atento ao trânsito. Então, assim, vai muito do bom senso de quem está lá. Não se preocupem excessivamente com a regra, desde que você perceba que a sua segurança está melhor garantida nas condições que você está atento ao trânsito. Muito bem. Terceiro, muito obrigado por você ter vindo aqui falando com a gente. Nós temos aí realmente uma grande quantidade de pessoas que vão para André Quissé e que vão para Romaria. Nossa região tem aí muitos peregrinos nessa época do ano.
Obrigado por ter vindo aqui, obrigado por ter participado conosco novamente. Daí, mais uma vez, a Polícia Rodoviária Federal agradece o espaço, agradece de poder vir cá e dar essas dicas para a população. Estamos à disposição no telefone 191 e os romeiros também. Nosso posto vai estar lá, nós temos o posto fixo e como nós dissemos, como há um reforço de policiamento, as viaturas vão estar no trecho, qualquer emergência aí, o romeiro pode sinalizar, a viatura para e a gente vai lá dar uma olhada. Mais uma vez, muito obrigado. Muito bem. A gente faz um rápido intervalo, já aqui no NTV News você vai ver que a Copasa anunciou nova obra e intermitência no abastecimento de água em Patos de Minas. E ainda a gente fala da previsão do tempo para esses últimos dias de julho na região. Você vai ver que a seca prolongada tem afetado aí a produção de leite e faz aumentar os custos para o produtor. Pode faltar água de novo para os moradores de Patos de Minas. A intermitência é devido à segunda etapa da obra para ampliar o sistema de abastecimento de água na cidade pela Copasa. De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, haverá interrupção por algumas horas do bombeamento na madrugada de terça para quarta-feira, mas em caso de intermitência, a Copasa promete normalizar a situação até sexta-feira. Desta vez, a companhia estima que o impacto seja mínimo para os moradores de Patos de Minas e que, para evitar os transtornos registrados na cidade no mês passado, equipes técnicas vão monitorar diversos pontos da cidade e estarão preparadas para manobras necessárias. Além disso, a Copasa garantiu que caminhões-pipa estarão carregados para dar suporte no abastecimento de áreas prioritárias, como as unidades de saúde e as instituições de ensino. Também informou que as unidades de captação, tratamento e distribuição vão operar em capacidade máxima para a recuperação do sistema. Nesta época, o produtor rural enfrenta mais um desafio, que é driblar os efeitos da estiagem. Mas esse ano a seca deve causar impactos ainda mais severos na produção de leite. Nossa reportagem veio até aqui, a Fazenda Sapé, distrito de Pindaíbas, para poder conhecer como tem sido a vida do produtor rural em relação à produção de leite nesse período de tempo seco, onde, segundo o produtor rural, são mais de 60 dias sem água. Prejuízos e mais prejuízos aqui, inclusive com uma plantação a qual ele fez para poder dar lucro aí, né, e tratar melhor das vacas. Mas até essa plantação, devido a não ter chuva, causou bastante prejuízo ao produtor. Para amenizar os custos, eu plantei 2 hectares de capim no Capiaçu. O ano passado foi até bem, porque eu programei os cortes. A cada 90 dias, 100 dias, eu fazia um corte. Esse ano eu fiz da mesma forma. Cortei o capim em abril, já com o propósito de cortar agora, julho, agosto. Não sei se vocês viram ali, o capim, ao invés de brotar, ele foi secar. Morreu. Então isso aí já me trouxe um prejuízo de no mínimo R$40 mil. Só esse capim que eu não vou ter agora para cortar no próximo mês. A estiagem prolongada que assola a região nesta época do ano está tendo um impacto devastador na produção de leite, devido à escassez de água e a redução nos pastos fundamentais aí para a alimentação do gado leiteiro. Sobre ganhos, é cada ano pior, que a gente pelo menos dava conta de estocar silo para o ano, de preparar tudo com dinheiro do leite. Hoje não faz mais. Você não consegue mais estocar o trato do gado do ano com o dinheiro que você conseguir guardar do leite. Não tem como. São cerca de 12 anos mexendo nesse ramo da produção de leite. E nessa atual situação, o produtor precisa pensar em como melhorar a situação, que hoje é afetada em 40%. O afeto por você tem que mineralizar melhor o gado, você tem que estar dando, né, minerais que estão caros. A produção cai, o manejo aumenta muito, a mão de obra aumenta muito, que é o gargalho nosso hoje é mão de obra e ela aumenta muito por causa do trato. Então impacta em no mínimo 40% a mais do período chuvoso. No comparativo com os últimos anos, a expectativa é que a situação, ao invés de melhorar, acabe piorando. Pelas contas que eu trago, anotado, no mínimo eu estava trabalhando com 10 mil de prejuízo por mês. Já tem um ano que eu estou nessa forma, já não sei mais o que fazer. Acredito que meus colegas também estão na mesma situação. E o ano passado foi ruim, mas esse ano está sendo pior, porque nós tivemos os prejuízos do ano passado, que esse ano, pelo que a gente vê, não vai dar conta de cobrir os prejuízos do ano passado. Então nós já vamos entrar no próximo ano com dificuldades maiores ainda.
O senhor Vilman relata que o que tem sido feito para tentar suprir esse prejuízo é fechar o olho e vender vaca para corte. Você fica com dó de vender, porque quem tira leite com certeza gosta do animal. O tirador de leite não tira apenas por tirar. Ele tem a vaca que ele viu crescer ali, então ele infelizmente é fechar o olho e vender algumas vacas e também tirar da boca delas. O que você poderia tratar com mais capricho, com mais atenção, com maior quantidade, você tem que tirar, diminui ração, você diminui trato e faz que não está vendo. Em meio a desafios persistentes e incertezas econômicas, o produtor de leite enfrenta um horizonte nebuloso quanto ao futuro da indústria leiteira. Eu estou aqui com 100 dias, sem um pingo de chuva. E a gente pode dizer que na nossa região nós estamos na metade da seca. Então é muito difícil. Eu não vejo nada, eu vou te ser franco, eu não vejo nada de melhora. Porque bateram, reunimos várias vezes, tivemos palestras, pessoas nossas envolvidas aí foram ao governo, não tivemos nada. A importação continua. Tivemos esse aumento a minha forma de entender e acompanhar, que me perdoe os nossos amigos do Sul, mas graças ao Sul. Porque se não acontece aquele sofrimento daquele povo lá, nós estaríamos aí com leite de R$2, eu acredito, porque trouxe uma dificuldade da importação. Então a gente não vê nada do governo para ajudar. Com a situação cada dia pior, o produtor pensa em até desistir do negócio. Quando você pensa assim, vai melhorar, já vem falar, o mercado não reage, não vende. O leite caiu essa porcentagem enorme na produção. O mercado não consome, então é o que dizem, né, as indústrias. Então o produtor, eu não vejo para ele esperança nenhuma não. E eu vou ser sincero, eu só não acabo com tudo porque não tem hoje para quem vender. Os últimos dias de julho serão de tempo muito seco e temperaturas mais altas na região. Dá uma olhada aí. Previsão do tempo. Já são mais de 3 meses sem chuva no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. O alerta de perigo para níveis críticos de umidade do ar não desliga e continua nos últimos dias de julho. As temperaturas também sobem, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Amanhã em Patos de Minas varia de 15 a 32 graus. Em Lagamar, máxima também de 32 graus. Em Carmo do Paranaíba e São Gonçalo do Abaeté, máxima de 31 graus nesta terça. Em Varjão de Minas, varia de 15 a 30 graus. E em Presidente Olegário, mais calor ainda, chega a 33 graus nesta terça. A seguir aqui no News, será que yoga funciona para evitar problemas nos olhos? A gente mostra a opinião dos especialistas. E mais de 3.700 pessoas aguardam por transplante de córnea em Minas Gerais. Essa é a maior fila registrada no estado. Mais de 3.700 mineiros estão na fila no aguardo de transplante de córnea. Esse é o maior número registrado no estado. O alerta do MG Transplantes é para sensibilizar sobre a necessidade de aumentar a notificação de possíveis doadores pelos hospitais e também de ampliar o debate sobre a importância da doação de órgãos e tecidos. Há 10 anos, Minas Gerais comemorou o Marco Zero, quando não havia fila de espera por transplante de córnea. A captação no estado era suficiente para atender toda a demanda. Um ano depois, em 2015, a situação começou a mudar. Eram 371 pessoas no aguardo. Com os protocolos sanitários mais rígidos na pandemia, a fila aumentou ainda mais. De 2019 a 2021, um salto, 1.270 para 2.473 pessoas na fila. De lá para cá, a demanda só aumenta. Agora, mais de 3.700 pessoas enfrentam a dura espera para o transplante de córnea. Crescimento de 50% em 3 anos. É o maior número da história registrado pelo MG Transplantes. E a espera até a realização do transplante é longa. O tempo médio é de 2 anos e meio. Diante a situação preocupante, o MG Transplantes reforça o alerta para aumentar a captação nos hospitais e para doações de órgãos.
Atualmente há 3 bancos de tecidos oculares em Minas Gerais. 2 pertencem à rede FEMIG, o Banco de Hospital do João 23, em Belo Horizonte, e o do Hospital Regional João Penido, na cidade de Juiz de Fora. Há quem defenda que a yoga ocular pode impedir ou retardar os problemas na visão. Mas o que dizem os especialistas sobre isso? É o que a gente mostra agora. O cantor Paul McCartney, ex-integrante dos Beatles, disse praticar yoga ocular, uma prática que ele teria aprendido na Índia e que fez com que ele não precisasse fazer uso de óculos de grau. Mas será mesmo que essa prática de fato evita coisas como miopia e astigmatismo? Isso realmente na prática a gente não vê. A gente vê muita fisioterapia ocular para tratamento de estrabismo, doenças em que os olhos desalinham, mas realmente a questão para tirar os óculos, isso não existe. O uso de aparelhos eletrônicos muito próximo aos olhos pode aumentar a possibilidade do desenvolvimento de miopia, mas os exercícios da yoga ocular não garantem melhora nesse aspecto. A gente sabe que hoje o fato de você olhar muito para perto e trazer muita coisa para perto, como equipamentos eletrônicos, essas coisas, pode vir a desenvolver uma miopia, porque a gente traz muito o olhar para dentro, mas isso não está relacionado com o yoga. O estrabismo é uma doença que pode contar com exercícios oculares em seu tratamento, porém eles são feitos por meio de um trabalho em conjunto entre o médico oftalmologista e o fisioterapeuta ocular. Existem muitas ofertas de tratamentos alternativos na internet, mas muitas vezes eles podem trazer problemas e atrasar o tratamento eficaz de condições oculares. Muitas pessoas não aceitam a doença que tem e começam a ir atrás de métodos muito alternativos, de pessoas que não têm nem a especialidade, nem são médicos, nem têm especialidade médica, e às vezes acaba querendo acreditar, às vezes deixa de fazer o tratamento correto que o médico propôs para tentar linhas alternativas, e só faz piorar a visão. Às vezes a pessoa já chega com uma certa cegueira que é irreversível, então a gente tem que tomar muito cuidado. E ficar atento às dicas do especialista, né? Olha, ainda nessa edição do NTV News, a gente vai mostrar que suspeito de esfaquear e matar a companheira de 53 anos na zona rural de Patos de Minas se entregou à polícia. E você vai ver que atleta patense conquista tricampeonato mineiro de ciclismo. O suspeito de matar Rondinar das Graças Magalhães, na zona rural de Patos de Minas, se entregou à polícia nesta segunda-feira. O crime aconteceu na semana passada e a repórter Isabela Sanches tem os detalhes. Na tarde desta segunda-feira, Fernando Batista da Silva, de 36 anos, se entregou acompanhado de seu advogado na Delegacia da Mulher em Patos de Minas. Ele, que é acusado de assassinar a facadas Rondinar das Graças de Magalhães, na região dos Lenhosos. Fernando estava foragido desde a última sexta-feira, quando seu mandado de prisão foi expedido. Segundo informações, Fernando preferiu ficar em silêncio quando foi questionado sobre o ocorrido. A vítima e o acusado mantinham um relacionamento há cerca de 14 anos. Rondinar foi encontrada pelo próprio filho no último dia 23. A doutora Tatiane Carvalho está à frente das investigações e trabalha para esclarecer as motivações do crime. Isabela Sanches, para o jornalismo da NTV. Obrigado, Isabela, pelas informações. E a gente vai mudar de assunto, né? Falar de esportes. O Patos de Minas tem um atleta tricampeão mineiro de ciclismo, Arthur Alves, que é apoiado pelo Sicoob Credicopa. Claro, é só alegria, né? E já está pronto para novos desafios. Com orgulho da medalha no peito, Arthur conta como foi a disputa do campeonato. Esse último campeonato mineiro que teve foi lá em Santos Dumont. Foi uma prova de estrada e uma prova de contrarrelógio. Foi 2 dias ali bastante sofridos, bastante duro ali. E graças a Deus consegui sair na melhor em todas as provas. Me dediquei bastante para essa prova aí. Eu estava saindo de uma pneumonia, que eu fiquei um tempo parado, perdi muito preparo. Mas não abaixei a cabeça, não perdi o foco e consegui ir para o Mineiro e chegar bem e fazer um bom resultado. A conquista também é um marco significativo para o Sicoob Credicopa, que tem investido no atleta como parte de sua estratégia de apoio ao esporte. O Arthur já não é mais Patos de Minas, o Arthur é Minas Gerais, ele leva o nome do Sicoob Credicopa para
toda Minas, para todo o Brasil, leva o nome da nossa cidade. Então a gente fica muito feliz de estar acontecendo, até por causa da dedicação dele, né? É um momento de Olimpíadas, a gente falando do Arthur, quem sabe um dia, hein, Arthur? Então a gente está realmente alegre com esse resultado dele. A vitória de Arthur é um testemunho de seu esforço e dedicação. Se naquele dia chegasse para mim e me perguntar e me contasse que no futuro você vai ser campeão mineiro 3 vezes, eu iria rir. Mas graças a Deus deu tudo certo. E uma frase que eu tenho para falar para o Arthur e para todo mundo é não desistir. E eu não desisti, graças a Deus deu tudo certo. Com esse tricampeonato, o atleta se estabelece como uma referência no ciclismo mineiro e, com o apoio do Cicobi Credicopa, promete continuar a desempenhar um papel crucial em suas futuras competições e desafios. Agora tem o Grand Cup em Ubatuba, São Paulo, vai de Ubatuba para Paraty. E eu já estou pensando no futuro, em 2025, aí, a volta de Goiás, uma das maiores provas aí do Brasil. E maior foco é vencer essa prova na categoria e tentar trazer um bom resultado aqui para Patos de Minas nessa prova. Parabéns para o campeão, né? O convidado do programa Roda Viva desta segunda-feira é o comunicador e jornalista Marcelo Tass. Tass se destacou pela inovação e reverência na TV e acaba de lançar o livro Hackeando Sua Carreira, como ser relevante no mundo em constante transformação, que conta a própria história e dá dicas de como se destacar no mercado de trabalho. O Roda Viva da TV Cultura começa às 10 da noite e é exibido aqui na tela da NTV. O NTV News está terminando. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.